O Brasil foi um país que recebeu diversos imigrantes, mas os imigrantes que mais se destacaram foram os imigrantes italianos. Eles chegaram aqui e já logo de cara conquistaram seu espaço, criaram raízes e hoje em dia não é à toa que as comunidades italianas são uma das mais ativas aqui em nosso país. Os imigrantes italianos se destacaram principalmente por ter a língua próxima à nossa, ter costumes parecidos com o nosso e a mesma religião, diferente já dos imigrantes alemães e japoneses, que tinham os costumes totalmente diferentes do nosso, principalmente a língua. E vale lembrar também que os alemães ajudaram principalmente no branqueamento da população brasileira. Os italianos saíram da Itália e vieram buscar refúgio no Brasil por conta de uma grande crise econômica e social que os países europeus estavam passando na época. Os que mais sofreram com essa crise foram as pessoas das áreas rurais, porque estavam há anos já passando dificuldades para sobreviver por conta da unificação e o crescimento demográfico. O governo italiano foi um dos grandes incentivadores à imigração italiana, pelo fato de querer a sobrevivência da sua população, do seu povo. Até mesmo os Estados Unidos chegou a receber milhares de imigrantes, porém ele acabou colocando barreiras para impedir a entrada de todos os estrangeiros. No Brasil, havia uma enorme demanda de mão de obra crescente, logo depois da abolição da escravatura, como podemos ver nessa imagem. Então, os italianos imigraram para o Brasil em busca de melhores qualidades de vida e consigo traziam toda a sua família. Inicialmente, as passagens eram pagas pelos fazendeiros e eram dados alojamentos e comida e principalmente garantia de trabalho nas lavouras. Com isso, milhares e milhares de italianos desembarcavam no solo brasileiro. Então, a minha bisavó paterna, ela era italiana e morava na Itália. E nessa época dessa crise, ela acabou vindo para o Brasil. Ela nunca falou o português, somente o italiano. E já minha avó, ela fala o português, só que ela sabe falar fluentemente o italiano. E a família da minha bisavó era a família dos Casagrande. Os primeiros imigrantes italianos chegaram no Brasil no ano de 1870 e logo de início se instalaram na região sul. Apenas 4 regiões italianas não contribuíram com praticamente nenhum imigrante para o Brasil, sendo elas são Ligúria, Úmbria, Lácio e Sardenha. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias nas áreas rurais, sendo elas a Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento Gonçalves, em 1875. Depois de alguns anos, com o aumento no número de imigrantes italianos aqui no Brasil, o governo criou uma nova colônia em Caxias do Sul. E foram nestas regiões que os imigrantes italianos começaram o cultivo de uva e a produção de vinhos. Hoje, essas áreas são as principais produtoras de uva no Brasil. E outra parte dos imigrantes italianos se dirigiram para as fazendas de café em São Paulo. A imigração italiana no Brasil começou a tomar outros rumos quando algumas notícias estavam se espalhando sobre o Brasil. No caso, essas notícias eram que o Brasil ele estava tendo trabalhos semi-escravos dentro das fazendas do Brasil mesmo. E a Itália começou a tomar outros rumos. Ao invés de ir para o Brasil por conta dessas notícias, ela começou a ir para a Argentina e para os Estados Unidos. Quando os italianos foram para Santa Catarina, eles foram muito explorados e teve algumas que foram direcionadas para as colônias alemãs. Quando os italianos foram para o Paraná, para o estado do Paraná, eles ajudaram os paranaenses a construírem uma ferrovia para levar alimentos. E quando eles chegaram em Minas Gerais, fizeram a mesma coisa, ajudaram a construir obras públicas como fazendas de café. E quando os italianos foram para o estado do Espírito Santo, eles tiveram um grande número de imigrantes italianos lá até os meados de 1920. Vai falar sobre o legado e a cultura dos imigrantes italianos no Brasil. Os italianos que desembarcaram nessa época trouxeram muitas tradições culturais que foram adotadas pela cultura brasileira e estão presentes até hoje.
Uma delas foram as palavras italianas que foram adotadas no vocabulário brasileiro. E uma delas é siamo, que significa olá e tchau. A segunda coisa que os italianos trouxeram para cá foram as novas técnicas deles, agrícolas, que foram adotadas para as lavouras brasileiras. Podia faltar a culinária, né? Que foi uma das coisas mais marcantes que eles trouxeram para o Brasil, que é as massas, o macarrão, o nhoque também, as pizzas, entre outros. O catolicismo no Brasil era forte e a maioria dos italianos eram católicos, então eles se uniram e fortaleceram mais ainda essa religião. Essa é apenas uma pequena parte da história desses dois países que se uniram, que são tão distantes geograficamente, mas que criaram um laço para sempre.